A Constituição brasileira é clara quando define a anterioridade à noventena, quando se trata de impostos arrecadatórios. Então ele não é um imposto claramente regulatório. E essa é uma burla que precisa ser dirimida dentro do campo judicial, infelizmente. Melhor seria se o governo buscasse soluções menos heterodoxas para resolver problemas ligados à questão fiscal no Brasil. Aliás, um problema que eles mesmos causaram. Na hora em que se taxa a exportação do óleo bruto, do petróleo, é evidente que isso vai impactar diretamente na segurança jurídica dos contratos já estabelecidos. O petróleo é uma commodity, tem um preço regulado internacionalmente. Isso diminuirá a competitividade das empresas que fazem prospecção e que fazem esse tipo de comércio. Isso também pode impactar na própria produção dos dividendos que foram previstos no ano anterior. Isso significa diminuição de competitividade dessas empresas e significa que nós estamos voltando a uma prática que perdeu completamente aderência com a realidade há muitos anos. Nós vamos ver o exemplo da Argentina aqui, que faz uma política parecida como essa e o que isso resultou em termos de impacto na economia daquele país. Nós vemos o exemplo do que ocorreu com a produção de grãos ali no país vizinho e o impacto inflacionário que vitimou a população local. O governo alega que, do ponto de vista fiscal, essa é uma boa medida, mas ela evidentemente é um puxadinho, até pelo fato de que ela terá duração de apenas 4 meses. É uma política sem nenhuma sustentabilidade do ponto de vista fiscal, é uma política episódica, e claramente é uma preocupação do governo em diminuir o impacto da desoneração dos combustíveis, que na nossa opinião também é desnecessária. O governo fala que do ponto de vista ambiental essa é uma boa política porque taxa o combustível fóssil, mas esquece de informar a população que também taxa o álcool, que é um combustível sabidamente menos poluente. O governo fala que do ponto de vista social essa também é uma boa política, mas claramente esquece de informar que o aumento do preço dos combustíveis impacta principalmente os condutores de veículos, como é o caso das motocicletas. O Brasil tem 35 milhões de pessoas que possuem motocicletas no nosso país, são principalmente as pessoas da base da pirâmide social e que utilizam esse transporte principalmente para trabalhar e para se deslocar. Então nós achamos que a política, além de inconstitucional, é equivocada. Então por isso que o partido entendeu, e a oposição foi consultada, que deveríamos ingressar com essa medida, uma vez que a medida provisória tem a duração de 90 dias, ou 60 dias, 4 meses. De 4 meses, e é mais ou menos a duração do próprio imposto. Eu acho que o Portinho aqui pode complementar aqui, já que é do Rio de Janeiro, conhece petróleo bem. Muito obrigado a presença de todos. Eu só queria acrescentar que é inconstitucional, porque o imposto de exportação, como bem disse o senador Rogério Marinho, é extrafiscal, ele não tem a finalidade arrecadatória, e ficou evidente, tanto na medida provisória quanto nas declarações, esse fim arrecadatório. Quero aqui destacar que há prejuízos aos estados onde há a extração do petróleo, e falo do meu estado do Rio de Janeiro. Acho que é a primeira autoridade a falar, inclusive, sobre esse tema. Mas tantos outros estados que são produtores de petróleo terão impacto direto com essa medida na sua arrecadação, na distribuição dos royalties para os municípios. Inclusive, é bom lembrar que o Brasil ele não refina todo o petróleo, não temos a capacidade de refinar todo o petróleo. Então, esse petróleo ele é exportado sobretaxado e ele vai voltar para o consumidor poder consumi-lo já refinado, certamente com os acréscimos dessa taxação.
né? Então, eu não vejo... Né? Estamos exportando tributo, e isso fica muito claro, inclusive, na medida que a gente entrou. Por isso, inconstitucional pela sua natureza. Por isso, prejudicial a estados e também a municípios, né? Porque a gente vai verificar uma redução, certamente, da produção, né? Inclusive, só para dar um exemplo básico, se a medida provisória tem 4 meses, no último mês ninguém vai exportar petróleo, né? Então já vai ser um mês de perda, no mínimo, para os estados, apenas para clarear, né? Então, essa é uma ação direta de constitucionalidade, o STF vai ter oportunidade de se manifestar, a medida provisória, ao que tudo indica, ela vai perdurar e vai caducar, senão já teríamos pautado aqui no Congresso, né? E o que nos resta é esse caminho, é o caminho legal e o caminho correto para essa discussão, né? Obrigado. Não sei se Tereza, Ciro... Eu estou vendo que o assunto são 2, né? E está movimentando muito essa questão das comissões. Eu queria só dar uma palavrinha sobre isso, porque o que nós estamos buscando é pacificação. É uma palavra bonita, mas que não é algo só de discurso, tem que ter a prática. Então, o próprio presidente do Senado falou essa palavra 3 vezes no discurso, inclusive falando da pacificação do Senado. Historicamente, sempre foi assim, foi mantida a proporcionalidade. Por que agora seria diferente? E no momento que o Brasil mais precisa de pacificação, porque ficaram as marcas da eleição presidencial, e não é aqui nessa casa que a gente também vai deixar marcas. Então, a eleição já passou. A mesa diretora já não teve a proporcionalidade, ok. Tudo bem, estava no calor do momento. Agora é um outro momento de comissões. Então, a gente espera bom senso. Sobre a questão da ADIC, o PL entrou e o Novo apoia, né, um partido, tem que ser um partido que entre, e eles tiveram essa iniciativa, que eu considero uma boa iniciativa para o país. Na política a gente precisa ter um mínimo de coerência. A coerência entre o pensar, o falar e o agir. O governo me parece perdido, o governo Lula. Um governo que dá declarações controversas em todas as áreas. E essa questão do combustível é uma que ele falou durante a campanha. E as pessoas estão preocupadas. Então, nós esperamos que essa ADIC seja recebida e seja analisada à luz da lei, para que o país não amplie a insegurança jurídica que hoje já vive. Porque os investimentos, a gente conversa com empresários, com setores, as pessoas estão com medo de investir no Brasil. E é como falou o senador Portinho, o senador Rogério Marinho. É muito importante, bom senso, porque são empregos que dependem dessa segurança jurídica.